Oi, meu nome é Gabriele, sou estudante de Engenharia de Controle e Automação no Cefet e hoje eu vou falar sobre o seminário 9 de Física 3 com o professor Laércio. Vamos lá. Oi, professor, esse é o meu seminário 9 e eu preferi imprimir para eu poder aproveitar o desenho. E esse é um exercício que a gente está trabalhando com o campo elétrico, porque a gente tem aqui uma barra de comprimento L e essa carga toda tem uma carga aqui, toda nessa barra aqui de comprimento L. E ela se encontra de uma distância aqui x de um ponto P. E a pergunta que ele faz é: qual é o campo elétrico que atua nesse ponto P aqui? Para a gente descobrir isso, vamos pegar uma equação que determina o campo elétrico de algum corpo até uma determinada distância. Então, o que a física nos diz? Uma carga, sendo ela pontual, exerce um campo elétrico da seguinte maneira. O campo elétrico, vamos lá, vou pegar o lápis aqui. O campo elétrico é igual a uma constante de proporcionalidade, que é o K multiplicado pela carga e dividido pela distância ao quadrado. Chamei essa distância aqui de R. Mas isso só vale se a carga for uma carga pontual. Se for um pontinho, uma partícula, algo bem pequeno que você não consiga ver nenhum tipo de dimensão. Mostro aqui. E não estamos trabalhando com uma coisa exatamente pontual, como se fosse um ponto. Estamos trabalhando com um fio finito. Aí começa o nosso problema. Nesse exercício, vamos pegar um pedaço bem pequeno dessa barra. Assim. E se a barra toda tem uma carga aqui, esse pedaço bem pequenininho eu vou chamar de dq. Vou chamá-lo de dq. Que é uma partícula bem pequena, que tem uma carga bem pequenininha. Então, eu vou reescrever essa equação da seguinte forma. Se eu tenho uma carga grande, que me dá um potencial elétrico E, então, se eu trabalhar com essa carga aqui dQ, ela vai me dar um potencial elétrico DE. Então, a gente vai ter o quê? Vamos lá, a gente vai ter, vou escrever aqui do lado. DE vai ser igual a K vezes o dQ sobre o R ao quadrado. Aqui. Agora a gente vai precisar usar aquela definição, usar a integral para a gente conseguir percorrer todo esse fio. A gente só está usando uma partículazinha para facilitar, mas a gente vai usar o quê? Vai ter que usar a integral para conseguir percorrer todo o fio L. Então, a gente partiu dessa partículazinha para poder facilitar o nosso problema. Então, recomecei, porque eu tinha errado na hora de desenhar aqui. Então, vamos lá, professor. Então, se eu aplicar a integral aqui e aqui, eu vou ter o quê? Integral de DE, que é igual a integral de K dQ sobre R ao quadrado. Aí eu vim pra cá, fiz um asterisco e vim pra cá pra continuar. A integral de DE vai ser E. Integral de K dQ sobre R ao quadrado vai ser K, uma constante, vai pra fora. E fica a integral de dQ sobre R ao quadrado. Só que aqui a gente tem um probleminha. É que quando temos um corpo extenso, você tem diferença de distância. Então, se eu traçar uma distância que vai do ponto P
até esse ponto aqui, ela vai ser diferente se eu traçar uma distância daqui até aqui. Então, vou chamar essa distância aqui de R e essa daqui de R'. Então, é por isso que a gente não pode aplicar diretamente a fórmula, que a gente vai ter um problema de distância. E aí que acaba que a gente vai precisar colocar quanto que essa carga está variando em função da nossa distância. E a gente vai precisar o que? Alterar esse dq. A gente vai ter que alterar esse dq aqui para poder conseguir fazer a integral. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar só esse R' aqui. Vou pegar esse R' aqui, apaguei. E vou deixar só essa distância que eu chamei de R. Se eu fechar aqui, que daqui a pouco eu vou apagar e fazer de novo com a régua, vamos ter o quê? Um triângulo retângulo. Por quê? E eu vou preferir fazer isso, porque vai ser mais fácil de trabalhar com o triângulo retângulo, porque a gente conhece já as propriedades, conhecemos o teorema de Pitágoras, isso vai facilitar o desenvolvimento da nossa questão. Então, se eu falar que essa distância é R e fechar esse triângulo, que vai ter esses vértices aqui, a gente pode falar que a hipotenusa é o R, que é a distância da carga, vou fazer um pontinho aqui, ó, até o ponto P. Temos outra distância, que é o X, que é a distância que está no eixo horizontal, e tem outra que é referente à altura, que eu vou chamar aqui de Y. Vou chamar aqui de Y. Aí a gente fecha o nosso triângulo. Então, eu posso falar que esse triângulo retângulo, ele dá uma informação interessante. Muitas informações. Por quê? Porque já que temos um triângulo retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vou descer aqui. Vamos lá. Teorema de Pitágoras. Então, a gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Já podemos falar que temos uma relação com a nossa equação, olhando o r ao quadrado. Aqui a gente já vai, ó, opa, aqui apareceu o r ao quadrado, aqui apareceu o r ao quadrado também. Então, eu vou trocar o r quadrado por tudo isso aqui. Então, reescrevendo, aqui, vai ficar é igual a K integral de dq sobre, o que é r ao quadrado? É y ao quadrado mais x ao quadrado. Continuando, ainda temos um problemazinho com o nosso dq. E aí? O nosso potencial elétrico, o E, ele é uma grandeza vetorial. Falhou aqui. Ele é uma grandeza vetorial. Ele tem o quê? Ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido. Então, quando ele nos pergunta qual é o valor do nosso campo elétrico, ele quer saber, na verdade, qual é o valor do vetor do campo elétrico. Seguindo com o exercício, vamos colocar um tracinho, vou pegar aqui, colocar um tracinho para indicar o vetor, campo elétrico, que esse ponto faz no ponto P. Ficou horrível, depois eu vou apagar e fazer de novo. Vai ser um vetor que vai estar apontando nessa direção do R. Aqui, ó, a direção R aqui, ó.
E aí a gente tem uma partezinha do campo elétrico. Então eu vou dizer que esse é o campo elétrico 1. E isso vai acontecer infinitas vezes ao longo do nosso fio. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tratar esse pedacinho que a gente fez, assim, ó. Eu acabei de fazer aqui, ó, esse pedacinho aqui. Se eu tenho um campo elétrico que aponta na diagonal, se eu tenho um pedaço que aponta aqui na diagonal para baixo, é porque ele tem componentes o quê? X e Y. Então, eu vou querer facilitar aqui. Vou fazer o seguinte, esse fio tá dividido exatamente na metade. A linha pontilhada passa exatamente na metade dele. Então, tudo que eu tenho para cima, eu tenho para baixo. Então, se eu fizer aqui um pontinho, nessa extremidade, eu vou ter uma outra distância de daqui até aqui. E essa minha outra distância aqui vai me provocar outro campo elétrico, muito parecido com o campo elétrico 1 que fiz aqui, ó. E eu vou chamá-lo de campo elétrico 2. Então, eu vou ter para cada uma delas uma componente vertical e uma componente horizontal. Aqui, vou fazer aqui, aqui, para cima e para baixo. E as componentes do eixo Y vão se anular. Por quê? Porque eu tenho um vetor puxando para cima e outro vetor puxando para baixo com a mesma intensidade. Então, a força resultante referente ao eixo Y, ela vai se anular. Para não ficar essa bagunça toda, vou apagar essa parte referente ao campo na vertical. Para ficar um visual mais limpo. Percebe que os vetores que estão na horizontal, eles estão apontando para o mesmo sentido. Então, quando tiver dois vetores ou mais apontando para o mesmo sentido, a resultante desses vetores é uma outra reta apontando para esse mesmo sentido. O meu vetor resultante estará apontado para a direita, que vai ser justamente a sua componente horizontal, que eu vou chamar de EX. Se eu fizer um ângulo aqui e chamar de θ, aqui, consequentemente, automaticamente vai ser θ. Por quê? Porque ele é um ângulo oposto pelo vértice. Então, eu quero descobrir o quê? Esse é x, porque esse é x vai ser a minha resultante. E podemos, então, dizer o quê? Que x é igual a cosseno de θ vezes o E. Tá? Boa, beleza. E se a gente fechar esse triângulo aqui, ó? Essa distância aqui vai ser o quê? Vai ser o E. Essa distância aqui vai ser o EX. E essa daqui não vai interessar pra gente. Mas quando eu aplico o cosseno de θ, ele vai ser o quê? Vai ser o cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. E quem é o nosso cateto adjacente? É o nosso EX. Quem é o nosso cateto oposto? É o nosso próprio E. Então, professor, como você pode ver, eu reescrevi aqui a minha relação para continuar. Se eu passar esse E aqui e passar para o outro lado multiplicando, eu vou ter o seguinte: E vezes o cosseno de θ é igual a EX. E esse é EX, que é o valor que eu estou procurando, mas é essa componente aqui, e cosseno de θ, que estou tendo. Então, eu preciso o quê? Multiplicar simplesmente a minha expressão
por cosseno de θ. Vai ficar assim, desse jeito. E é igual a K integral. Essa expressão aqui, tá, professor, que a gente estava fazendo aqui, ó. E é igual a K integral de dq sobre o y ao quadrado mais x ao quadrado vezes o cosseno de θ. Então, eu tive o quê? Que pegar toda aquela expressão, foi essa expressão aqui, e multiplicar pelo cosseno de θ para eu ter a minha resposta final. E quem é o cosseno de θ? Vai ser o quê? Aqui. Cosseno é o quê? De θ. Agora, a gente está olhando, é esse triângulo aqui. Vamos esquecer essa parte aqui agora. O cosseno dele é o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Então, vai ficar aqui. O cosseno de θ vai ficar igual cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa, que é x sobre r. Então, vou fazer o quê? Eu vou substituir na equação, porém, eu vou ter outro inconveniente, pois o meu r não está em função ainda nem de y e nem de x. Então, eu vou ter que substituir o r em alguma função de y e x. Quando eu olho para nossa relação de Pitágoras que a gente fez, que era r ao quadrado é igual a y ao quadrado mais x ao quadrado, vai ser interessante para mim se a gente tirar o quê? A raiz quadrada. Vai ficar r igual a y ao quadrado mais x ao quadrado, elevado a meio que a mesma coisa do que quando a gente tem uma raiz. Agora eu posso substituir o quê? O r nessa relação aqui. Reescrevendo, vai ficar, né? Fazendo a substituição. Substituindo, vai ficar ex é igual a k integral de dq sobre y ao quadrado mais x ao quadrado vezes x sobre y ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Dá para ver que a gente pode o quê? Repetir os denominadores aqui e somar os expoentes. Vai ficar da seguinte maneira. X é igual a k integral dq que multiplica x sobre y ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3,5. Agora, temos que definir o nosso dq, pois tem nada aqui que está em função dele. Então, para facilitar, vou desenhar aqui o nosso fio. Tem a nossa parte pequenininha aqui, que a gente chamou de quê? dq. Então, para facilitar a gente, vamos ter que trabalhar esse daqui em função de y, pois é o y que está o quê? Variando aqui nesse fio. Então, o professor tinha gravado, só que como essa parte foi de caneta, vai ficar aqui mesmo. Então, se eu tenho uma barra homogênea, no nosso caso é um fio homogêneo, e uma carga Q, e temos um comprimento L, eu vou poder o quê? Expressar uma densidade a partir disso tudo. Então, se eu chamar essa densidade de lambda, que é a carga total sobre o comprimento dele, o que a gente vai poder fazer a partir disso? Como estamos trabalhando com uma partícula bem pequenininha, vai ficar dessa forma, lambda igual a dq, aqui o nosso dq, sobre o dy. Por que dy? Vai ser uma parte bem pequenininha do comprimento, que é o y seria esse L, ele todo. Então, eu vou colocar o quê? dy, tá? E reescrevendo, porque a gente vai precisar para jogar lá na nossa integral,
a gente pode colocar o quê? Que dq é igual a lambda vezes o dy. Reescrevendo na nossa expressão, vai ficar ex, que é igual a k, integral, foco, integral. Quem é o nosso dq? É o nosso lambda vezes dy vezes o nosso daqui é lambda vezes dy, e vamos multiplicar com x. Isso tudo aqui, ó, sobre isso aqui, que é o y ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3,5, tá? E nós vamos precisar, assim, quais são os nossos limites de integração. Vai ser o seguinte, vou redesenhar a barra aqui, o fio. Ele tem o quê? Um comprimento L. Tem comprimento L, certo? Então, só que a gente vai ter que definir nosso limite de integração. Se o comprimento dele é L e tem os tracejados aqui nessa figura aqui, que parte o nosso fio ao meio, vou dizer que aqui é 0. E aqui vai ser o L sobre 2. E aqui, como tá para baixo, vai ser menos L sobre 2, tá? Professor, vou ficar muito tempo aqui falando, explicando a integral. Mas vou ter que fazer o quê? Vou ter que calcular essa integral e no final eu vou ter que lembrar e multiplicar ela por 2. Por quê? Porque eu vou querer o fio inteiro. Eu vou querer o campo elétrico do fio inteiro. Então, qual vai ser a minha resposta? Vai ser o campo elétrico total. Vai ser igual a 2K, Q sobre X, L ao quadrado mais 4X ao quadrado elevado a meio. Ou, se quiser, eu posso retornar isso aqui na raiz. Professor, se você quiser, eu gravo outro vídeo explicando como eu achei essa integral, se você achar necessário. Posso mandar também foto da resolução, tá bom? E é isso.